Escritura de emissão. Artigo 61. A companhia fará constar da escritura de emissão os direitos conferidos pelas debêntures, suas garantias e demais cláusulas ou condições. Parágrafo 1º. A escritura de emissão, por instrumento público ou particular, de debêntures distribuídas ou admitidas à negociação no mercado, terá obrigatoriamente a intervenção de agente fiduciário dos debenturistas. Parágrafo 2º. Cada nova série da mesma emissão será objeto de aditamento à respectiva escritura. Parágrafo 3º. A Comissão de Valores Mobiliários poderá aprovar padrões de cláusulas e condições que devam ser adotados nas escrituras de emissão de debêntures destinadas à negociação em bolsa ou no mercado de balcão, recusar a admissão ao mercado da emissão que não satisfaça a esses padrões. Registro. Artigo 62. Nenhuma emissão de debêntures será feita sem que tenha sido satisfeitos os seguintes requisitos. Inciso 1. Arquivamento no Registro do Comércio e publicação da ata da Assembleia Geral ou do Conselho da Administração, que deliberou sobre a emissão. Inciso 2. Inscrição da escritura de emissão no Registro do Comércio. Inciso 3º. Constituição das garantias reais, se for o caso. Parágrafo 1º. Os administradores da companhia respondem pelas perdas e danos causados à companhia ou a terceiros por infração deste artigo. Parágrafo 2º. O agente fiduciário e qualquer debenturista poderão promover os registros requeridos neste artigo e sanar as lacunas e irregularidades porventura existentes nos registros promovidos pelos administradores da companhia. Neste caso, o oficial do registro notificará a administração da companhia para que lhes forneça as indicações e documentos necessários. Parágrafo 3º. Os aditamentos à escritura de emissão serão averbados nos mesmos registros. Parágrafo 4º. Os registros do comércio manterão livro especial para inscrição das emissões de debêntures, no qual serão anotados as condições essenciais de cada emissão. Seção 4. Forma, propriedade, circulação e ônus. Artigo 63. As debêntures serão nominativas, aplicando-se, no que couber, o disposto nas seções 5 a 7 do capítulo 3. Parágrafo 1º. As debêntures podem ser objeto de depósito com emissão de certificado, nos termos do artigo 43. Parágrafo 2º. A escritura de emissão pode estabelecer que as debêntures sejam mantidas em contas de custódia, em nome de seus titulares, na instituição que designar, sem emissão de certificados, aplicando-se, no que couber, o disposto no artigo 41. Seção 5. Certificados. Requisitos. Artigo 64. Os certificados das debêntures conterão: inciso 1. A denominação, sede, prazo de duração e objeto da companhia. Inciso 2. A data da constituição da companhia e do arquivamento e publicação dos seus atos constitutivos. Inciso 3. A data da publicação da ata da Assembleia Geral que deliberou sobre a emissão. Inciso 4. A data e o ofício do registro de imóveis em que foi escrita a emissão. Inciso 5. A denominação debenture e a indicação da sua espécie pelas palavras com garantia real, com garantia flutuante, sem preferência ou subordinada. Inciso 6. A designação da emissão e da série. Inciso 7. O número de ordem. Inciso 8. O valor nominal e a cláusula de correção monetária,
se houver as condições de vencimento, amortização, resgate, juros, participação no lucro ou prêmio de reembolso e a época em que serão devidos. Inciso 9. As condições de conversibilidade em ações, se for o caso. Inciso 10. O nome do debenturista. Inciso 11. O nome do agente fiduciário dos debenturistas, se houver. Inciso 12. A data da emissão do certificado e a assinatura de 2 diretores da companhia. Inciso 13. A autenticação do agente fiduciário, se for o caso. Títulos múltiplos e cautelas. Artigo 65. A companhia poderá emitir certificado de múltiplos de debêntures e provisoriamente cautelas que as represente satisfeitos os requisitos do artigo 64. Parágrafo 1º. Os títulos múltiplos de debêntures das companhias abertas obedecerão à padronização de quantidade fixada pela Comissão de Valores Mobiliários. Parágrafo 2º. Nas condições previstas na escritura de emissão, com nomeação de agente fiduciário, os certificados poderão ser substituídos, desdobrados ou agrupados. Seção 6. Agente fiduciário dos debenturistas. Requisitos e incompatibilidades. Artigo 66. O agente fiduciário será nomeado e deverá aceitar a função na escritura de emissão das debêntures. Parágrafo 1º. Somente podem ser nomeados agentes fiduciários as pessoas naturais que satisfaçam os requisitos para o exercício de cargo em órgão de administração da companhia e as instituições financeiras que, especialmente autorizadas pelo Banco Central do Brasil, tenham por objeto a administração ou a custódia de bens de terceiros. Parágrafo 2º. A Comissão de Valores Mobiliários poderá estabelecer que nas emissões de debêntures negociadas no mercado, o agente fiduciário ou um dos agentes fiduciários seja instituição financeira. Parágrafo 3º. Não pode ser agente fiduciário, alínea A, pessoa que já exerça a função em outra emissão da mesma companhia, a menos que autorizado nos termos das normas expedidas pela Comissão de Valores Mobiliários. A linha B, instituição financeira coligada à companhia emissora ou à entidade que subscreva a emissão para distribuí-la no mercado e qualquer sociedade por elas controladas. A linha C, credor por qualquer título da sociedade emissora ou sociedade por ele controlada. A linha D, instituição financeira cujos administradores tenham interesse na companhia emissora. A linha E, pessoa que, qualquer outro modo, se coloque em situação de conflito de interesses pelo exercício da função. Parágrafo 4º. O agente fiduciário que, por circunstâncias posteriores à emissão, ficar impedido de continuar a exercer a função, deverá comunicar imediatamente o fato aos debenturistas e pedir sua substituição. Substituição, remuneração e fiscalização. Artigo 67. A escritura de emissão estabelecerá as condições de substituição e remuneração do agente fiduciário, observadas as normas expedidas pela Comissão de Valores Mobiliários. Parágrafo único. A Comissão de Valores Mobiliários fiscalizará o exercício da função de agente fiduciário das emissões distribuídas no mercado, ou de debêntures negociadas em bolsa, ou no mercado de balcão, podendo: a linha A, nomear substituto provisório, nos casos de vacância. A linha B, suspender o agente fiduciário de suas funções e dar-lhe substituto se deixar de cumprir os seus deveres. Deveres e atribuições. Artigo 68. O agente fiduciário representa, nos termos desta lei e da escritura de emissão,
a comunhão dos debenturistas perante a companhia emissora. Parágrafo 1º. São deveres do agente fiduciário. A linha A. Proteger os direitos e interesses dos debenturistas, empregando no exercício da função o cuidado e a diligência que todo homem ativo e probo costuma empregar na administração de seus próprios bens. A linha B. Elaborar relatório e colocá-lo anualmente à disposição dos debenturistas, dentro de 4 meses do encerramento do exercício social da companhia, informando os fatos relevantes ocorridos durante o exercício, relativos à execução das obrigações assumidas pela companhia, aos bens garantidores das debêntures e à constituição e aplicação do fundo de amortização. Se houver do relatório, constará ainda declaração do agente sobre sua aptidão para continuar no exercício da função. A linha C. Notificar os debenturistas, no prazo máximo de 60 dias, de qualquer inadimplemento da companhia de obrigações assumidas na escritura da emissão. Parágrafo 2º. A escritura de emissão disporá sobre o modo de cumprimento dos deveres de que trata a linha B e C do parágrafo anterior. Parágrafo 3º. O agente fiduciário pode usar de qualquer ação para proteger direitos ou defender interesses dos debenturistas, sendo-lhe especialmente facultado no caso de inadimplemento da companhia. A linha A. Declarar observadas as condições de escritura e de emissão, antecipadamente vencidas as debêntures e cobrar o seu principal e acessórios. A linha B. Executar garantias reais, receber o produto da cobrança e aplicá-lo no pagamento, integral ou proporcional dos debenturistas. A linha C. Requerer a falência da companhia emissora, se não existirem garantias reais. A linha D. Representar os debenturistas em processos de falência, concordata, intervenção ou liquidação extrajudicial da companhia emissora, salvo deliberação em contrário da Assembleia dos Debenturistas. A linha E. Tomar qualquer providência necessária para que os debenturistas realizem os seus créditos. Parágrafo 4º. O agente fiduciário responde perante os debenturistas pelos prejuízos que lhe causar, por culpa ou dolo, no exercício das suas funções. Parágrafo 5º. O crédito do agente fiduciário por despesas que tenha feito para proteger direitos e interesses ou realizar créditos dos debenturistas será acrescido à dívida da companhia emissora, gozará das mesmas garantias dos debenturistas e preferirá a estas na ordem de pagamento. Parágrafo 6º. Serão reputadas não escritas as cláusulas da escritura de emissão que restringirem os deveres, atribuições e responsabilidades do agente fiduciário previstos neste artigo.